Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Bom dia, queridos telespectadores. Hoje estamos nós fazendo uma matéria na qual nós gostaríamos de abordar bem claramente que não temos intuito destrutivo, não temos intuito de combater, de destruir nada. Apenas de mostrar uma situação que se avizinha de graves consequências para a nossa cidade. Realmente, vamos mostrar hoje o problema do extravasor do Rio Palatinato, que com certeza merece mais cuidado, merece mais atenção do que na realidade ele vem tendo no momento presente das autoridades. Inclusive, nós estaremos abertos a ouvir as autoridades que quiserem se manifestar sobre o fato. Para falarmos dentro de uma base técnica, de uma base absolutamente científica, trazemos um engenheiro e um perito que nos falará sobre a situação existente nessa situação aqui do Rio Palatinato. Realmente foi a última, talvez, e a principal obra feita para evitarmos enchentes em Petrópolis. Governo Castelo ou governo Médici, o governo Costa e Silva. Vejam, tem mais de 30 anos. Portanto, vamos ouvir um técnico especializado que poderá nos mostrar e nos informar o que está se ocorrendo e o pior, o que poderá ocorrer. Conosco, Mário Bandarra. Engenheiro Mário Bandarra, muito bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, estar com os telespectadores, para nós podermos discutir sobre essa situação que nos aflige, né? Com certeza. Bandarra, você me falava agora da situação básica que nós vivenciamos. É uma explicação técnica que eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores, porquanto nós temos uma série de problemas de canalização desse volume de água para dentro do córrego, para dentro do rio, para dentro do canal. Como é que você me orienta nessa situação? Bom, antes de mais nada, o engenheiro, antes de começar a botar a técnica, ele tem que fazer um papel de historiador. Tem que tentar ver o todo e entender as modificações que foram ocorrendo no passar dos anos. É o caso do extravasor. Por que foi feito o extravasor? Quem fez? Qual era o cálculo, à época, de suportar essa carga? Por que esse desvio? É sabido, é mostrado já em fotografias antigas, que esse problema de inundação de Petrópolis é reticente e só está se agravando. Mas está se agravando também por uma situação mundial. A mudança climática, a alteração dos nossos ciclos hidrológicos, a degradação ambiental que nós estamos fazendo irresponsavelmente. Então nós estamos tentando agora, através de reuniões internacionais, andarmos lado a lado para resolver, mas ainda está muito incipiente a coisa ainda está muito devagar. E a natureza está dando o troco muito mais rápido. Então, nós podemos tentar resolver o problema daqui, mas existe um problema maior que transborda o município de Petrópolis. Mas
uma localização, tentando aqui resolver em parte esse problema, começa pela própria contribuição de água de chuva que está vindo. Nós estamos ocupando todo o solo do município e camatando, nós estamos vedando o solo. Obviamente, essa água da chuva que caía no solo verde e percolava, entrava, e aí criava o lençol freático, a sustentabilidade da capa verde, tem toda uma sequência, ela é interrompida através desse ato humano de ocupação. E nós não estamos fazendo uma compensação. Então, obviamente, o que uma calha antigamente de rio aguentaria um certo volume de água, hoje já não suporta mais. Também não adianta nós sairmos fazendo uma série de obras faraônicas, fala assim, desvio ali pela 13 de maio, para mim não vai resolver o problema, porque o remanso causado pelo rio no Barão vai continuar. Eu vejo, é uma questão de conceito, eu vejo que a solução é nós começarmos a diminuir essa contribuição, fazermos poços de percolação. Também não é sair fazendo furo em tudo que é lugar, porque nós podemos desestabilizar a encosta. Isso carece de um estudo, de uma atenção, só que na prática eu já fiz isso. Na prática eu fiz num loteamento na estrada do Neuza Canabarro, lá no Sumidouro, o loteamento, o morro pelado, um morro que não tinha capacidade de sustentabilidade de nenhuma capa vegetal, um solo silto arenoso. Eu fiz poços de absorção de águas, profundidades calculadas de acordo com o que foi extraído do solo em suas camadas, a sua diversificação de solo. Enfim, esse condomínio hoje não contribui em nada para a calha do rio, muito pelo contrário. E hoje, 6 anos depois, ele já apresenta um reflorestamento com a aparição de espécies de médio porte, coisa inimaginável tempos atrás. Pelo simples fato de eu conseguir manter um pouco de umidade no solo sem permitir essa drenagem excessiva. E as casas que estão sendo feitas, elas compensam a área de projeção, que hoje passou a ser uma área camatada, para a absorção da água que antes não ia para a calha e continua não indo para a calha do rio. Aquela chuvarada que deu há 4 anos atrás, que destruiu tudo em volta, menos ali. Mandarra, eu vou te fazer uma pergunta de um leigo, mas mais ou menos o que você está nos dizendo é que nós temos que diminuir a velocidade da água da chuva para dentro da calha. Isto é, drenarmos para que caia na calha do rio uma quantidade menor, que vem sendo trazida pelas calhas dos prédios, pelo asfaltamento, pelo calçamento, por tudo isso que gera velocidade da água. Cria volume, quanto de energia e velocidade. A água não pode pegar nem velocidade nem volume, porque o estrago dela é muito grande. Sim, não tenha dúvida. Então, o que nós temos que tentar mudar em termos de conceito, nós estamos degradando, nós temos que reverter essa degradação, tentarmos atenuá-la. Afinal de contas, meus colegas engenheiros, todos nós fazemos o juramento de respeitarmos a natureza e entendermos a natureza. Da nossa ocupação danosa, tentarmos fazê-la da menor maneira possível, com menos impacto possível e da melhor maneira. Há quem nos diga que a natureza se vinga. Eu sou contra esse termo. Eu acho que a natureza apenas nos devolve o que nós plantamos. Não, ela não se vinga. A natureza, ela tende ao equilíbrio. Quando nós criamos uma situação ou hiperenergética ou hiperenergética, ou seja, existiu um desbalanceamento num sistema, ela tende a voltar a ser o que era. Então é a eterna briga do homem degradando, desequilibrando e ela tentando reverter. É claro que quando a nossa degradação está chegando a um volume imenso, a resposta está vindo em volumes também iguais. A lei da ação e reação. Eu crio um ato, eu recebo troco. E a natureza, ela só faz isso, ela tende a se equilibrar. Perfeito. Você está falando de um assunto que é extremamente interessante. Nós ouvimos falar muito sobre Tucuruí, porque Tucuruí, quando foi cheia, encobriu muitas árvores e os gases que surgiram desse encobrimento matou a vida,
no rio daquela situação ali para trás e gerou problemas gravíssimos até para as turbinas, né? Uhum. É a lei da consequência. Exatamente. Não foi feito, à época não existia nenhum estudo sobre isso e nenhuma preocupação quanto a isso. Nós aprendemos, porque a natureza, ela nos ensina dia a dia. Algumas maneiras, de maneira saudável e suave, e outras de maneiras bem violentas, né? Uma das coisas que nós muito falamos, se você plantar milho, você não vai colher feijão. Então nós colhemos aquilo que plantamos. Mas, Bandar, eu vou te fazer uma pergunta agora já dentro do tema muito comentado do nosso extravasor. Extravasor que eu acredito foi um ponto positivo para evitarmos a grande cheia que a parte aqui do princípio da avenida sofria. Você não sei, não deve ser talvez da tua época. Eu já vi foto sobre isso. Mas eu me lembro de 66, eu naquele dia era auxiliar do oficial de dia no batalhão, fui eu quem coordenei todo o socorro do batalhão do 1º BC saudoso, hoje 32, e eu me lembro que em frente ao edifício do CAL deu mais de 3 metros de altura de água, entende? Hoje já não se vê tanto volume, provavelmente. Você concorda que o extravasor foi benéfico? Sim, até certo ponto foi. Ele interrompeu o rio Palatinato, que se junta ao rio Paraibuna, né? Aqui embaixo do obelisco, e criou um atalho direto para emendar o Itamaraty. É claro que toda essa bacia de contribuição do Morém, da parte do Alto da Serra, ele começou a desviar para lá, não contribuiu no mar para o centro da cidade. É claro que o efeito foi sentido, mas não é o suficiente. Hoje, inclusive, já demonstra que está completamente obsoleto, vamos dizer assim, porque as contribuições aumentaram muito. O senhor falou de 66 para cá, sim, a malha urbana cresceu de uma maneira violenta. Inclusive nós tínhamos uma arborização da própria Avenida do Imperador, antiga 15 de novembro, na época, muito maior. Mas, Bandarra, nós estamos vendo aqui a entrada do extravasor, onde se observam ferros à mostra. Você falava conosco sobre a situação da ferragem. A ferragem é para ficar embutida no concreto, correto? Quando ela está fora do concreto, o que acontece com essa ferragem? Você está falando de uma maneira mais simples possível. Quando o ferro na natureza não está da maneira como nós enxergamos. Ele é reduzido, ele sofre uma redução e passa a ter essa forma que nós conhecemos. Um vergalhão. Mas ele fica doido para voltar a ser o que era. Ele foi alterado. A natureza tende a equilibrar. Ele foi alterado, ele foi obrigado a receber elétrons. E está doido para devolver os elétrons. Então o oxigênio está doido para pegar elétrons. Então é juntar a fome com a vontade de comer. O ferro exposto, ele vai sofrer corrosão. Nós chamamos de ferrugem. É um ato normal. Isso obedece à lei da natureza, não à lei dos homens. O concreto existe, quando nós estudamos a estrutura em concreto armado, uma camada de proteção exatamente para isso. Quando o ferro está exposto, ele basta ficar com microporosidade, isso nós não enxergamos. Mas se o oxigênio tiver condição de alcançar, ele começa a destruir esse ferro. Ele vai em outras palavras, você está me explicando que o oxigênio não pode ficar em contato com o ferro. Exatamente. Só que nós temos 63% do nosso ar de oxigênio. Então é uma tarefa difícil, né? Tarefa para engenheiros. Um terço do material ferroso produzido no mundo é para reposição de desgaste, perdas por corrosão, o que for. A produção mundial, um terço dela é para reposição. Agora, dentro do que você está nos mostrando e falando conosco, você ainda comentava que uma das contribuições negativas é o esgoto que é lançado a esse extravasor. Ele libera gás sulfídrico, gás acidificante que corrói o bório. O bório ataca o concreto. Esse extravasor, teoricamente, seria para receber a água do rio, a água limpa. Basta olhar o rio e ver que o rio não está tratado. Não. O rio tem carga orgânica, como está caindo lá agora. Cai em natura ali, está caindo em natura ali dentro. Aqui atrás está caindo também natura. A estação de tratamento está mais para trás. Todo esse esgoto, ele vai sofrer
a oxigenação, vai começar a liberação de gás e esse gás vai atacar. Tanto é que este extravasor está com sérios problemas, isso já mostrado pela imprensa. Eu não tive acesso a nenhum documento, mas via reportagens que a estrutura dele já está no limite de resistência. Bandarra, eu acredito até numa situação gravíssima, num rompimento por essa cadeia que desce, parece que desce inclusive tipo degrau para tirar a velocidade da água. Eu te pergunto o seguinte, existe um risco, não? Claro que existe. Eu não sei como é que é o perfil desse extravasor, mas daqui dá para escutar que existe uma queda bem acentuada. Esse barulho que está tendo da água caindo demonstra que tem um desnível. Tem um desnível acentuado aqui. Esse desnível, inclusive, revolve o esgoto que está na água e começa a liberar mais gás ainda. Agora, eu tenho a ação mecânica da água, que a água ela tem também, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Perfeito. Pode ter sido feito algum estudo para evitar a ação mecânica da água na estrutura, mas com certeza não se previa a presença de gás nocivo à estrutura. Essa é a preocupação, inclusive parece que uma equipe do Enea já desceu, filmou, tem filmagem dos ferros já todos expostos, todos carcomidos, todos reduzidos, que com certeza estão minando a resistência da estrutura. Aliás, você nos disse uma coisa muito interessante, que o Kaique dizia-nos, vou subir ali para filmar, você não pode entrar. Então você só pode entrar devidamente paramentado, com oxigênio, com tudo. E ali tu tá cheirando vapor de gás de esgoto direto. Dá para sentir. É, aqui nós sentimos. Então, imagina você entrar lá tá concentrado. Não chega a ser explosivo. Ele pode dar faísca, tal, por causa da diluição dele aérea, mas é um gás nocivo, é um gás letal. O metano é extremamente letal. Inodoro letal, nós estamos sentindo o butano, né? Sim, isso é importante, tanto que inclusive no gás de cozinha mesmo se coloca inclusive até alguma partícula, exato, para dar o cheiro. Dá o cheiro. Porque se ele vazasse e as pessoas não sentissem, ia morrer todo mundo. Exatamente. Olha, ô Bandarra, a gente vê com preocupação, porque nós temos que falar da prevenção. Realidade, você como engenheiro e muito preocupado com prevenção, você já esteve lá conosco falando da autovistoria. A prevenção é fundamental na nossa saúde e na saúde dos nossos imóveis, da nossa vida. Realmente, você saberia nos dizer quem são os órgãos responsáveis por essa situação? O primeiro é o INEA. O INEA, Instituto Estadual do Ambiente. E dele é que vai derivar, vão derivar todas as atitudes e atividades necessárias para se realizar qualquer coisa. Tanto é que está na mão deles. Eles até saiu uma reportagem no jornal semana passada, que estão suspendendo um projeto que estava quase sendo feito para tentar uma nova ideia. Não sei qual será essa nova ideia, mas eu estou atento para ver se eu posso ter acesso, né, para olhar e dar alguma contribuição. De um modo geral, a sociedade precisa se movimentar, porquanto nós estamos sofrendo com um problema que é risco para todos nós. Entendeu? Não existe qualquer tentativa de estruturar, de criar problema, mas sim de criar soluções. Permitiram construções ao largo desse extravasor. Hoje tem construções, inclusive, em cima desse extravasor. Tem um supermercado onde o estacionamento é em cima dessa estrutura. Aí vem aquela ideia, a pergunta, a estrutura foi feita para uma carga dinâmica em cima de quantos quilos? Porque carro é uma carga dinâmica, que a carga estática e dinâmica. A dinâmica, ela é o seguinte, pavor dos calculistas, estádio de futebol. Por quê? Antigamente, você não imaginava, a educação da população não permitia que as pessoas pulassem na estrutura. Perfeito. Era feito um cálculo, todo mundo via, sentava, acabou, era uma carga, né, estática, dinâmica só no deslocamento ali pequeno, sentou e acabou. Quando você pula, é a tua massa vezes a aceleração da gravidade na volta. Então você amplia essa carga. Tanto é que as estruturas começaram a oscilar muito. A oscilação não é o problema principal, porque enquanto você estiver na elástica, a estrutura ela vai e volta sem problema nenhum.
Mas quando você entra na plástica, você tem uma deformidade, aí você passa a ter uma microfissuração, consequentemente o oxigênio pode entrar, vai consumir a armadura e vai cair. Como andaram caindo marquises do Rio de Janeiro e prédios do Rio de Janeiro. Se bem que o prédio que motivou a auto-vistoria foi uma obra irregular e consequente que foi feita. Que, se me permitir um parênteses, essa lei é vigente já tem 2 anos. A única coisa que ficou pendente às prefeituras é uma lei estadual. Seria, por decreto, definir como é que seriam entregues esses laudos. Só isso. Mas a lei é vigente. Só que aqui no município a coisa se perdeu. Querem fazer uma outra lei, quiseram fazer lei, e enfim, é uma lástima porque a lei da auto-vistoria é uma lei muito bem feita. E as pessoas não estão acostumadas, inclusive, a isso. Porque no Brasil, nós temos a tendência de sermos tutelados. Nós esperamos do Estado fazer, nós cobramos do Estado fazer e não fazemos absolutamente nada. A lei da auto-vistoria, ela cria a figura que você é o teu fiscal. Sim, você é responsável. Você é responsável. Você tem que assumir a responsabilidade. Eu tenho feito muitas vistorias, mais no Rio de Janeiro. Aqui em Petrópolis eu fiz 3 prédios, mas no Rio que eu estou fazendo mais. E a pergunta de todos os síndicos é a mesma. E agora o que eu faço? A prefeitura vai vir aqui, não, o senhor tomou conhecimento das necessidades do seu prédio. Agora o senhor responde objetivamente e subjetivamente por isso, porque vai caracterizar como sendo dolo. O senhor tomou conhecimento, não fez nada, foi omisso. Perfeito. Aí as pessoas ficam meio perdidas, elas ficam esperando que a prefeitura venha fazer algum questionamento. Não, tomou conhecimento, faça, meu amigo. Sim, do momento que você sabe, você passa a ser responsável. Eu lembro que uma das primeiras instruções que eu recebi no meu curso no NPOR era o seguinte: nunca marche no passadiço. A cadência no passadiço pode derrubar o passadiço. Talvez não seja tão verdade, mas veja bem, é uma prevenção que se faz. Olha aqui, ó. A estrutura, quando ela é agredida, quando ela sofre um esforço, ela responde. Então eu tenho uma resposta um pouco mais lenta daquela ação e a reação. Só que se eu continuar existindo essa excitação, eu vou continuar tendo as minhas respostas, até um ponto que quando a resposta e o estímulo se juntarem, há a ruptura da estrutura, a estrutura rompe. Então você não pode marchar em ponte, não pode entrar em túnel com sirene ligada, marchando, por quê? Porque a reverberação vai te criar impactos sonoros que vão criar para a estrutura uma reação. Vamos chegar a um exemplo que a maioria deve conhecer, as muralhas de Jericó. O que se diz na Bíblia? Que durante 7 dias, 7 noites, tocaram e marcharam até que as muralhas caíram. Pode ter existido realmente esse fenômeno. Sim. Tanto é que hoje você tem arma, inclusive, de som. Exatamente. Quanto de som, que ele te dá um impacto. Tudo move massa, tudo tem efeito mecânico. Então a estrutura não pode receber uma cadência porque ela vai chegar a um ponto e falimentar. Realmente, Bandarra, nós observamos que nós precisamos usar aquilo que nós temos talvez de melhor na nossa indústria de construção civil, na nossa indústria de obras de um modo geral, que é a qualidade e o conhecimento dos nossos técnicos e engenheiros. Nós temos pessoal altamente qualificado, às vezes o que atrapalha é a política, né? Olha, primeiro, um questionamento que eu já fiz. Até quando a técnica vai ser subserviente à política? Até quando nós técnicos vamos nos dobrar à política? A política é necessária, a política é uma ciência fantástica, é o que cria essa nossa inter-relação. Só que o Brasil vem caindo na sua capacidade técnica e se omitindo nas atitudes técnicas. E as coisas estão se desdobrando numa série de problemas. Não existe ação sem reação. Não existe eu mudar uma lei da natureza onde não vai ter uma resposta. Entendeu? Não é a lei do homem que vai fazer. Não adianta eu fazer a permissividade que está acontecendo de ocupação de encosta se a água, quando vier, vai levar.
as pessoas vão morrer, as pessoas vão perder seus bens. Mesmo com toda a cuidado, mesmo com todo o cuidado que você possa ter, o conhecimento que você tem à época, nós tivemos o rompimento da barragem. Sim. Agora ali, o que está meio emudecido é que houve um tremor de terra, houveram 2 sequências. E isso pode ter fendido. Eu com uma carga, um empuxo oriental tremendo, porque a densidade daquele volume é bem maior do que a da água, mais uma sobrecarga que estão falando que está batendo. Quer dizer, eu dimensiono o dique para uma certa altura, me põe mais do que eu poderia, esse meu empuxo desloca-se e aumenta. E qualquer oscilação, modificação na resistência da estrutura, ela vai romper. E foi o que aconteceu. Mas olha, nós temos acima de tudo que prevermos. Nós vamos dar uma sequência agora, deixar o Kaique fazer umas filmagens para nós voltarmos a falar em outros pontos do nosso extravasor de águas, principalmente águas perigosas para todos nós. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Bandarra, nós agora vamos falar de um problema mecânico, se não me engano. Nós temos um afundamento aqui do acesso do túnel, correto? Dá para enxergar que ela fletiu, ela convergiu para o centro do rio. Inclusive uma das placas de divisão de água está quebrada e jogada ao lado, correto? Isso aí possivelmente decorrente de corrosão. Eu estou com a armação exposta ali, o ferro já perdeu sua função e a placa acabou tombando. É uma impressão completa de abandono. E inclusive nosso cinegrafista, o Kaique, como sempre buscando as imagens, descobriu que há uma diferença entre a viga e a ponte, essa ponte de acesso de um trânsito tão pesado, né? Mas o muro que cedeu, porque se a ponte tivesse encostado no muro, ele teria cedido junto. Acredito que o enroncamento da cabeceira da ponte esteja independente do muro.
Aí a plástica fica horrível, porque o muro cedeu e criou um desnível. Eu não vi, eu não fui lá embaixo olhar. Agora, nós precisamos também de olhar um pouco as pontes, não, Bandarra? Olhem com atenção, porque está tendo corrosão numa série delas. A realidade é que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de acompanhar as necessidades primárias. Ouvir os engenheiros é importantíssimo, porque vocês têm o conhecimento técnico e, acima de tudo, estão voltados para a necessidade. Não é apenas o fator de vocês ganharem a vida de vocês na obra, é mostrar as realidades. Na realidade, o engenheiro é um estado de espírito. Todos nós temos mais ou menos a mesma maneira. Eu sou um apaixonado pela engenharia. O que o engenheiro faz? O engenheiro mexe com uma série de situações, ele cria situações, ele desafia a natureza. Eu, quando faço um cálculo estrutural, quando eu ponho uma estrutura em pé, 24 horas a gravidade está puxando para baixo. Se eu errar, ela não vai me perdoar. Com certeza. Então eu tenho que fazer a coisa de tal maneira, inclusive até pelas leis dos homens, eu sou responsável 20 anos pela segurança da estrutura. A previsão é que a estrutura tenha uma vida útil de 100 anos. Isso vai ser provado agora, porque o concreto é de 1935. Acredita-se que ele acaba de endurecer em 100 anos. Então, em 2035, nós vamos ter a confirmação da teoria de 1935. É bacana isso, né? É bacana, você está nos trazendo, além de tudo, história. Aliás... O engenheiro tem que ser um pouco historiador. Sim. Né? Não, e você vivencia o desenvolvimento. Quando eu vou ver uma casa, a pessoa quer fazer uma reforma na casa, eu obrigatoriamente, pelo ano da casa, pela maneira como ela se apresenta, como ela se comporta, eu vou saber se é uma casa autoportante ou não, se ela tem ou não concreto, se ela tem ou não ferro, o que eu posso, da deformidade que ela apresenta, recuperar. E chegar para o cliente e falar assim, olha, entre custo de recuperação e fazer uma nova, é mais barato demolir e fazer uma nova. Inclusive, hoje você fala muito na parte estrutural, você já tem não mais o ferro de construção, esse ferro comum, esse vergalhão, como a gente falava antigamente, né? Você tem o aço com as devidas durezas. Sim, tanto é que tem aquelas classificações. Antigamente tinha o CA24, depois o CA25, CA32, que foi pouco usado, CA50, 60. Hoje, basicamente 50, 60. O que isso quer dizer? A maneira como esse ferro foi usinado, como é que ele foi criado, a inserção de carbono nele, deu uma dureza que, para a seção de 1 centímetro quadrado, o CA50 me dá 5.000 quilos por centímetro e o CA60, 6.000 quilos. Só que a norma te manda, se você for trabalhar isso tem uma série de detalhezinhos, né? Mas assim, uma maneira simplória, a norma te obriga a uma redução operacional em relação ao cálculo teórico, porque você não pode garantir uma conformidade única em toda a peça. Você pode ter alguma falha, algum posicionamento diferente do filamento das fibras do produto. Então você tem por norma. A norma existe para te facilitar e te manter dentro de algumas regras já comprovadas de riscos. E a prudência te manda, às vezes, superdimensionar. Não é superdimensionar. Mas não em excesso, né? Um cálculo bem feito, você não superdimensiona. Você consegue ter resistências dentro da tua resistência teórica com pouco material. Veja bem, uma coisa que eu me lembro muito do professor que eu tive, um excelente professor, Murtin, ele sempre frisava: robustez não se traduz em solidez. Porque a peça muito robusta, ela tem um peso próprio, que vai contribuir para o problema de fundação, e assim por diante. Então, às vezes você tem peças delgadas com muito mais resistência do que uma normal. Só que o leigo acha que é o contrário, tem que botar um pilar imenso para segurar a carga. Eu ouvi, o Bandarra, e nunca esqueci, num projeto que eu participei, num prédio, em que o construtor me sugeriu uma viga de 25 de largura. E o engenheiro, que foi o projetista, falou com 10. E eu disse, mas 10? Ele disse, faz uma coisa, pega uma tábua de 30 e quebra no meio. Eu disse, isso é fácil. Agora bota ela em pé e quebra. Ah, não, mas aí a resistência mudou a inércia. Perfeito. A figura da estrutura, como é que você põe
você vai ter resistências diferenciadas. Eu mesma nunca, peça. Exato, eu nunca esqueci disso. Kaique, vamos seguindo em frente. Bandarra, nós estamos agora aqui no meio da rua Quissamã, aonde passa o extravasor. Você nos dava uma aula sobre a expansão da ferragem. Eu vou pedir que você agora detalhe essa aula mostrando em loco o que ocorre. O exemplo prático está aqui, ó. O ferro ele começa a escamar, vai expandindo, vai criando uma reação mecânica. Você vê que a capa de concreto está arrebentando e caindo, e expondo mais ainda o ferro. E a corrosão vai diminuindo a seção do ferro, até que ele perde a sua função estrutural. O ferro ele entra onde o concreto ele é requisitado de maneira atirante, ou seja, está sendo esticado, está sendo requisitado num esforço axial expansivo. Ele aguenta bem a compressão. Se você empurrar um concreto, ele resiste mais do que se você arrancar o concreto. Então nós vemos que há uma corrosão lateral, pelo menos, do extravasor. Sim, mas se está vendo lateral, o ferro ele se comunica num todo. Perfeito. Nós estamos na parte externa aqui. Assim como está se apresentando aqui, por dentro deve estar a mesma situação. O fundo de laje, a base do piso, lateral interna. Nós estamos mostrando essa situação mecânica, porque nós temos aqui, o Bandarra, também utilização que não foi prevista, né? Sim. Ou será? Fica a dúvida, a pergunta que eu fiz lá anteriormente. O cálculo estrutural dessa estrutura previu uma carga estática ou dinâmica em cima dele, a carga só de norma, ou previu realmente a possibilidade de uso? Porque eu vejo estacionamento em cima dele. É claro que ele até agora não rompeu, mas tudo isso ajuda uma deformidade, consequentemente a microfissuração. Aí vamos entrar de novo naquele mesmo esquema. Microfissurou, entrou oxigênio, corrosão da estrutura, vai embora. Estamos no momento em cima do cruzamento da rua Francisco Scali com Dona Beatriz da Silva. Vejam bem, aqui nós temos uma capa de concreto asfáltico sobre o extravasor. Mais abaixo, Kaique, num trabalho de filmagem muito bem feito, teve a oportunidade de mostrar aquilo que o Bandarra nos mostrou, o engenheiro Bandarra, do desgaste que tem a obra do extravasor. E fica realmente uma pergunta muito interessante nisso tudo. Essa obra foi projetada para ter uma rua circulando com veículos de alto peso em cima? Isso foi projetado dessa maneira ou nós estamos trabalhando por uma tragédia anunciada? Será que não é hora de nós repensarmos e refazermos isso? Porque depois que as vidas se forem, depois que os bens forem destruídos, lamentar não vai adiantar. A solidariedade e a fraternidade do brasileiro se farão presentes. Mas nós temos que evitar que isso aconteça. A prevenção está acima de tudo que é necessário. Vamos pensar, vamos analisar, e as nossas portas e microfones e câmeras estão abertos a qualquer dos órgãos responsáveis. Nós não queremos destruir, e sim, nós queremos, acima de tudo, construir. Queridos, estamos chegando ao final do nosso programa. Temos que agradecer muito ao Bandarra pela aula que nos proporcionou e, acima de tudo, pela possibilidade de entendimento que nos trouxe dessa situação que nós vivenciamos. Agora estamos sobre a ponte que marca o final do extravasor, aonde verificamos mais uma série de problemas que nós vamos pedir até que o Bandarra, encerrando a sua participação, nos dê mais uns ensinamentos e mais umas demonstrações sobre o que ele vê nessa parte final aqui do extravasor. Nós estamos conversando sobre o sistema pluvial de Petrópolis. O extravasor foi uma saída encontrada na década de 60 para isso. Hoje o extravasor está com uma situação falimentar de estrutura, isso já comprovado pelo próprio órgão responsável, como já saiu até noticiado na imprensa. E o que é preocupante é que ele se tornou também a concentração de esgoto sanitário. Hoje chega aqui no final, ele é esgoto puro. Dá para ver até a putrefação de matéria orgânica no fundo, borbulhamento de gás, porque ele já está altamente contaminado. Ele não é só hoje a função de extravasor da água pluvial da parte de cima, né, do centro, mas sim o concentrador de esgoto sanitário. Fugiu
fugiu a finalidade dele. Consequentemente, isso criou uma série de gases indesejáveis que foram carcomendo a estrutura, como já foi demonstrado. Agora, a solução, né? Vamos chegar à solução. Inevitavelmente, esse extravasor tem sua função, é necessária a sua manutenção. Só que o que nós podemos ver também é que em cima dele construíram imóveis. Eu não consigo entender por que essa permissividade. Hoje tem estacionamentos e tem construções sobre todo o seu percurso, que vai dificultar, obviamente, uma recuperação estrutural que é necessária. Mas, antes disso, eu vejo um problema da visão à bacia de contribuição. Quando começamos a falar no início, fazer a percolação do solo, diminuir a contribuição à calha, tentar reverter as escamatações que foram existindo e que estão propiciando um volume de água maior para a calha do rio, que consequentemente é a inundação. Nós temos as construções de tubulações dentro do rio, da calha do rio, que até hoje eu não consegui ver onde é que está a permissão legal para isso, porque a área não edificante, é proibido fazer qualquer construção dentro do rio, e nós temos da subseccionária a construção de tubos. Inclusive, na parte que antecede a estação ali da Coronel Veiga, são tubos maiores, mais sinuosos e mais destacados, que qualquer chuva hoje em dia dá remanso e inunda ali perto da Volkswagen, por causa dessa intromissão que houve do homem dentro do rio. E volto a perguntar, uma curiosidade que eu tenho, quem é que deu permissão para isso? Como é que foi feito essa obra e não houve nenhuma atitude dos órgãos de controle e fiscalização? Estou falando aí INEA e estou falando Prefeitura Municipal, não dessa administração. Estou falando de uma maneira genérica, a minha intenção não é pontuar, a minha intenção seria resolver o problema, porque nós estamos criando problemas, nós estamos gerando. Você está mostrando uma realidade que tem que ser vista. Exato. Nós não podemos levar para debaixo do tapete e depois chorarmos uma tragédia como foi Mariana. O que está acontecendo é o seguinte, está tendo remanso, está tendo inundação. E está aumentando essa incidência de inundação, quer pela contribuição que aumentou, quer por essas obras que foram feitas de maneira questionável, né? Nós, ô Bandarra, como amantes da natureza, ficamos felizes em ver o verde. Agora, será que esse verde que está aqui na desembocadura do rio, que vem do Caxambu, contra a saída do extravasor, não será extremamente prejudicial ao fluxo de águas? Ou quando for arrancada pela pressão da água, não vai criar um grande obstáculo lá embaixo, de correias para baixo, enfim, dali para frente? Sim, todo estudo ele tem que ver o macro, a visão macro, não a visão pontual. Não adianta querer resolver o problema do fluxo da Coronel Veiga, por exemplo, fazendo a proposta que foi feita em 2 pontes, Fones, se eu tenho um problema de concentração na cidade. O que tem que acontecer é uma descentralização na cidade. Nós temos hoje no centro histórico da cidade, nós temos o turismo, o comércio e a prestação de serviço administrativa pública. Tem que desvincular, porque o afluxo de manhã é grande para ir e depois para sair. Então, se você mudar, você tem a visão macro do problema, você consegue ter soluções melhores, pontuar melhor a solução. Porque se eu fizer a modificação da Coronel Veiga como proposta, eu vou acelerar o trânsito lá atrás e vou engarrafar na UPA, que não vai me adiantar, eu vou transferir o problema. Então, da mesma maneira, você tem que olhar a parte pluvial, você tem que olhar o todo, reconhecer a bacia, ver as linhas de cumieira, as linhas de talveg e ver quais são as contribuições. Tem como calcular isso, tem como fazer. Agora, eu volto a lhe falar, isso é uma questão técnica, não política. A política seria a vontade de fazer, mas a técnica é a solução, vamos dizer assim, do problema. É a iniciativa, né? Sim. Não adianta nós termos boas ideias, temos que ter ações. Nós temos que fazer previsões de aumento de deflúvio, a incidência de deflúvio, porque nós estamos alterando, como disse, o mundo inteiro está sofrendo uma transformação. E isso está prejudicando vários locais, como aqui em Petrópolis. Então, Petrópolis não tem só o problema seu local, tem problemas que vêm das vizinhas, né, dos vizinhos, das áreas circunvizinhas. Mas tudo isso você pode prever, você pode fazer. Nós vamos agora discutir o problema do plano diretor. Sexta-feira vai ter uma reunião sobre isso. Não adianta adensar. A ideia, estou querendo adensar, não é adensar, não é adensamento, porque o adensamento me traz problema ao trânsito,
ao abastecimento, à saída de esgoto, à oferta de água. Tem todo um relacionamento de acesso. Então nós temos que procurar ver a coisa como um todo e não pontualmente como tem acontecido reiteradamente. Bandarra, nós vamos fazer um repto aqui no ar para o INEA, para a Prefeitura, para os órgãos responsáveis, significando o seguinte: nós não temos bandeira política destrutiva, e sim construtiva e preventiva. Nós estamos abertos a qualquer um que queira desses órgãos trazer contribuição, que é muito importante ouvirmos as contribuições. Pelo que nós ouvimos o Bandarra e pelo que conhecemos, nós temos convicção do seu conhecimento técnico. Mas se houver um outro conhecimento técnico, que seja trazido. Vamos trazer o campo das ideias. Ó, duas cabeças pensam melhor que uma. Perfeito. 3 mais que 2, 4 e assim sucessivamente. Agora, desde que sejam cabeças com ideias convergentes, né, e com preparo para isso. Nós temos que chegar com o espírito desarmado para tentar discutir tecnicamente, baseado e pautado em técnica, para se discutir o assunto. Eu tenho certeza que colegas meus vão pensar de maneira diferente da minha. Mas nós podemos chegar a um consenso do que é melhor. Provadamente, o que é melhor. Olha, eu te diria uma coisa: nós precisamos de usar no momento a mais precisa doutrina militar que eu conheço: bom senso. Em primeiro lugar, em segundo e em último caso, se tudo der errado, bom senso. Nos princípios basilares do direito, o que eu acho fantástico se chama exatamente esse: o princípio da razoabilidade. Perfeito. Que mesmo existindo a lei, mesmo existindo o que for, o princípio da razoabilidade, você manusear a questão com as suas características, dentro de um princípio que pauta pela cessar atritos, né, fazer a boa convivência. E o direito é para isso. Você tentar fazer com que a sociedade não tenha atrito. As leis, elas só proíbem, né? A sua grande maioria. Existe as permissivas, mas a maioria é para não faça isso, não faça aquilo, por quê? Consequências que podem gerar a vizinhos, né? Então, o princípio da razoabilidade, ele é necessário em todos os aspectos. Na engenharia também, em qualquer outro campo. Né? Ô Bandarra, nós vamos encerrando aqui, agradecendo muito a você. E eu vou dizer uma coisa a mais, vou até me aventurar um pouco à frente. Você está trazendo um princípio que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, do amai-vos uns aos outros como a nós mesmos. Esse que você nos citou, esse exemplo, nada mais é do que isso. É um princípio milenar, é um princípio que nós recebemos e que muitas vezes não conseguimos seguir esse princípio, até mesmo pela vaidade, pelo orgulho, entende, pelo preciosismo, mas que nós precisamos dessas contribuições. Eu me sinto extremamente feliz de terminarmos o programa de hoje dessa maneira. Eu acho que nós contribuímos com certeza para melhorar a ideia de todos nós e trazermos, acima de tudo, um crescimento para a nossa cidade, para os nossos moradores, para todos nós. Muito obrigado, Bandarra. Queridos, mais uma vez reiteramos, vamos trabalhar pelo bem de todos. Não interessa o meu bem, o bem do Bandarra, do Kaique, interessa da comunidade, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Nós vivemos num aquário, nós somos vítimas das nossas atitudes. Não existe como dissipar qualquer coisa de uma maneira que não vai nos afetar. Então nós temos que fazer a prevenção para evitar a degradação assoberbada que está acontecendo. Nós temos um modelo extrativista, nós não temos um modelo de autossustentação. Isso é um problema sério. É uma visão muito egoísta, mas nós vivemos todos no mesmo lugar. Sim, o nosso ambiente é esse e nós só vamos colher o que plantamos. É a lei de causa e efeito. Queridos, muito obrigado. Quinta-feira teremos a nossa reprise às 10 horas da noite e que consigamos cada vez mais e mais evoluirmos e, acima de tudo, entendermos. Hoje, eu acredito, foi uma lição de vida. Agora estamos nós frente a um dos pontos turísticos que eram relevantes na cidade, o teleférico, que infelizmente acabou não seguindo à frente e deixou uma área degradada, uma área de difícil recuperação. Isso é um assunto mais para frente que nós teremos
que mostrar como outros pontos da cidade que também foram abandonados nessa situação. Realmente é pena, porque apesar dos pesares, a vista aqui de cima é muito boa, mas que também descortina sérios problemas de habitação e encostas. É pro ano que vem. is born. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395.